E a gente tem clientes ali de 10 anos, então com a gente desde quando a gente começou na sala de casa até agora. Eu sempre fui me reerguendo, né? Em meio às dificuldades, eu sempre me reergui, sempre tive aquela vontade de vencer na vida. Não, eu não vou permanecer caída. O que é você ser resiliente? Todas as pessoas que estão iniciando e querem empreender, eu falo, se você vencer o início, cara, você tá preparado pro meio e pro final que tá te esperando. Assim, nós somos uma família. O que a gente puder fazer para ajudar o seu sonho também, e a gente puder facilitar o caminho, né? Então, assim, a gente quer crescer, mas quer que a equipe cresça junto com a gente. Sim. O que a gente construiu é algo, assim, que eu não consigo tirar da minha vida, tá? Quando eu fico longe dali, é algo que tá faltando pra mim. Se a empresa de vocês fosse um filme, fosse uma série, qual seria e por quê? Tem gente que começa com oportunidade. E tem gente que começa porque a vida não deu escolha. Porque empreender não nasce de um plano perfeito. Nasce de necessidade, nasce de dor e às vezes até de decisão. Hoje você vai conhecer uma história que mistura sonho interrompido, perda e recomeço e construção a dois. De um lado, alguém que abriu mão do futebol e precisou encontrar um novo caminho. Do outro lado, alguém que enfrentou perda cedo demais e passou por momentos difíceis e precisou se reconstruir por dentro. E quando essas duas histórias se encontram, não nasce só um negócio, nasce propósito. Porque crescer não é sobre ter certeza. É sobre continuar mesmo sem saber o final do caminho. E hoje eu recebo aqui um casal que construiu muito mais do que uma barbearia. Construiu uma história. O Everton, que saiu de um sonho no futebol, passou pela indústria até encontrar na barbearia o seu caminho. E a Jéssica, que enfrentou perda cedo e passou por desafios emocionais e se reencontrou na área da beleza e estética. Hoje estão à frente do Estúdio JH, um espaço que vai muito além de corte de cabelo. É transformação de autoestima. E antes de começar o nosso episódio, deixa eu te falar uma coisa que pode estar acontecendo agora aí dentro da sua empresa e você não está nem percebendo. Enquanto você trabalha todos os dias, vende, paga conta, tenta crescer, a sua dívida pode estar aumentando em silêncio lá na Receita Federal e ainda cheia de multas, juros e encargos. E isso acontece principalmente quando ela já está na dívida ativa, inscrita lá na PGFN. E é exatamente aqui que a Spaces Redução Tributária entra. A gente é especialista nesse tipo de situação. Fazemos uma análise completa dos débitos inscritos, identificamos oportunidades reais de redução e revisamos parcelamentos e simulamos cenários para você entender quanto pode economizar. E tudo isso de forma clara e segura. E o melhor, essa análise é 100% gratuita e sem compromisso. E tem mais, você só paga se a gente conseguir gerar o resultado para você. Ou seja, se não tiver economia, você não paga nada. Agora me responde, faz sentido para você continuar pagando mais do que deveria? Ou entrar em um parcelamento sem avaliar se existe desconto possível? Então, faz o seguinte, aponta o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora. Ou chama a gente através do nosso site spaces.com.br. A gente vai te mostrar o caminho com estratégia, transparência e resultado de verdade. E para você que é contador, hoje a Spaces já conta com mais de 76 parceiros espalhados no Brasil. Se você quer gerar mais valor para os seus clientes e ainda criar uma nova fonte de receita, vem fazer parte com a gente, porque pagar a mais já deu. E agora sim, roda a vinheta e bora pro nosso episódio.
Eu sei que não é fácil, né, deixar o negócio e vir até aqui, né, disponibilizar esse tempo, então eu quero agradecer vocês de coração por esse momento. Obrigado, Obrigada, Marcelo. É um prazer, eu e minha esposa, poder compartilhar um pouquinho da nossa história. E eu creio que vai ser um bate-papo muito bacana, onde a gente vai ser sincero nas nossas palavras e poder ajudar a quem está começando, a quem está com o intuito de iniciar neste ramo. E eu tenho certeza que vai tirar proveito desse bate-papo nosso. Eu não tenho dúvida disso, ó. E você que tá assistindo aí, ó, já curta esse vídeo aqui, já deixa seu like, compartilha, né, com quem precisa ouvir um papo desse, com quem tem salão, né, quem tem barbearia, quem trabalha com estética, que vai ser um papo bem bacana. E eu já separei aqui a primeira pergunta para quebrar o gelo, pra gente tirar a timidez aqui. Uma pergunta bem bacana aqui, ó. Barbearia a gente sabe que é um lugar assim de resenha, né? Mas também de muita confiança. Eu imagino que os clientes devem contar algumas coisas ali, né? Então vocês são mais do tipo assim, que escutam a história dos clientes ou mais do tipo que acaba aconselhando alguns clientes lá? Olha, eu vou ser bem sincero, vou falar por mim, né, que a gente Uhum. tá mais atuante na barbearia. Cara, uma experiência que a gente tem é que a gente, é assim, é um aprendizado, né, na verdade. A gente ouve muitas histórias e a gente acaba se passando até por psicólogo. O Aham. barbeiro tem essa fama de psicólogo. E quando a gente pode ajudar, é claro, a gente oferece um conselho ali e é bacana, cara. É bem gratificante, né? Poder, às vezes, a gente ouve um cliente falando assim: Nossa, você lembra aquele conselho que você me deu? Cara, foi 10, cara. Obrigado. A gente sai até satisfeito através desse ponto positivo que a gente teve com o cliente, né? Legal, acaba virando amizade também, Amizade. né? Sim, sim. Tem alguns clientes ali que viram mais do que clientes, né? Viram amigos. Então a gente acaba, de uma forma ou outra, dando um conselho, né? Tá. Mas a gente tenta só ouvir e manter ali o profissionalismo. Mas alguns não dá, né? Alguns a gente acaba falando. E hoje, assim, lá na barbearia, né? Como funciona? Lá é uma barbearia mesmo ou não? É barbearia e outro tipo de. O que vocês fazem lá exatamente? Só pra gente entender quem tá assistindo. É um estúdio É um geral de estúdio geral de beleza. beleza. É, Ah, então não é nomeado barbearia, é um não. estúdio de É um beleza. estúdio É. beleza que tem como, assim, a nossa marca, a gente é conhecido por isso. Uhum, Porque é estúdio de beleza e barbearia. Por quê? entendi. A gente concilia todo o setor feminino, que é a minha esposa que Uhum, está atuante nesse setor, todo o setor feminino, a gente faz todo o procedimento feminino e a barbearia, que entendi. a gente consegue fazer Então você tem um aquele. público mais O masculino e meu ela um mais público masculino. feminino. Sim, sim. E aí, no público feminino hoje, o que você, quando você fala assim, faz tudo, entendo assim, química, faz corte, essas... Química, cabelo, maquiagem, penteado, Ah, cílios, limpeza de pele, tudo que engloba beleza. puxa, Tudo. bem Tudo em um Manicure. só lugar. A completo. nossa ideia central é pôr tudo em um só lugar. Entendi. E acontece de marido e esposa, e um tá sendo Sim. atendido de um lado, o outro do Aham. É o que mais outro. acontece. Essa é Ah, a que nossa ideia bacana. principal. Vamos supor, em uma família, se vai a filha vai Uhum. fazer o cabelo, vai fazer uma química. Peraí, a minha mãe colore o cabelo. Então ela vai comigo. Peraí, meu pai precisa cortar o cabelo. Então ele vai junto. Já Então a aproveita e já nossa faz ideia o combo. central é atender todos ali. Puxa, Geral. e acabou dando certo, porque eu não conheço outra aqui na região, pelo menos Aham. assim. Vocês Isso têm que é o legal. concorrente que, nessa forma, pela região, que Cara, faz o marido e a esposa, ou então que faz tudo? bem, assim, É é difícil. difícil, né? É difícil. Sim, é difícil. Tanto é que eu e minha esposa, a gente procura sempre fazer o quê? Eu já tive oportunidades de desmembrar o Uhum. ambiente. Não, vai, faz, separa. Falei, cara, a ideia nossa desde o princípio foi que a gente tivéssemos essa união e tá dando certo, cara. Entendi. É gerar essa experiência para a família, né? Isso, essa Isso. experiência. Esse, Porque ele sente a vontade, uhum. né? Sente-se mais à vontade. E os clientes que vocês têm hoje, que vocês conquistaram, acontece muito assim de você perder cliente ou pelo contrário, ele acaba sempre vindo, acostumou com esse tipo de tratamento? Porque eu acho difícil, né? Se o marido tá indo com a esposa lá
e eles são bem acolhidos, né? E todo mundo já faz o que precisa ser feito, eles acabam sempre voltando. Você deve ter uma cartela de cliente interessante. Marcelo, é muito interessante essa pergunta, que hoje a gente vê que os homens, eles estão mais vaidosos, e um do diferencial nosso é que quando a gente teve essa união aí entre beleza e barbearia, a gente consegue fornecer mais trabalhos para os homens, cara, porque querendo ou não, os homens Que estão se bacana. cuidando mais. Aham. Então você vê hoje o homem fazendo a sobrancelha, fazendo uma química no cabelo, que ele quer ficar com o cabelo mais old school, o cabelinho mais despojado. Então os homens ele quer ficar mais despojados. Então, com a minha esposa e com os profissionais no setor da beleza, a gente consegue disponibilizar esse trabalho para eles, cara. Então tá dando tudo certo, velho. Nossa, que E a bacana. gente tem clientes ali de 10 anos que estão com a gente desde quando a gente começou na sala de casa até agora. Vocês começaram em que ano? Foi em 2016. 2016. 2016. Na sala de casa. Poxa. E hoje, quantas pessoas trabalham lá? Estamos em 7, Sete. totalizando 7 Sete profissionais no total. 7 colaboradores, velho. E vocês trabalham de que dia a que dia? O nosso horário, o estúdio JH, o horário de atendimento é de terça a sábado, das 9 às 19. Aos sábados, a gente cria um horário especial, das 8 da manhã às 18 Nossa, da que tarde. bacana. Então passa pra gente aonde fica o estúdio. O estúdio JH ele se localiza na rua Ângela Carolina Campari Pace Uhum. e na rua Nazaré Paulista. É até interessante falar sobre isso, porque a rua tem 2 nomes, cara. Ah, É é? legal, porque fica na divisa de Americana e Santa Bárbara. Olha. É. Então, assim, se você não conseguir achar a localização pela Nazaré Paulista, 356, você vai conseguir a localização na Ângela Carolina Campari Pace, 356. A gente fica ali na região do Jardim Brasília, Uhum. próximo ao Terra América, Uhum. Parque Universitário. Então, assim, a gente está bem localizado ali. O local é de fácil acesso, tem Uhum. lugar para você estacionar, um lugar aconchegante, onde tem café, tem tudo, cara. Tudo que uma pessoa precisa para um pré-atendimento, a gente consegue fornecer ali no Estúdio JH. Bacana, a gente vai deixar o Instagram aqui embaixo, ó. Pô, legal. Segue eles lá, a página deles. Tem bastante portfólio interessante ali, né? Maravilha. Bacana. Ah, Então vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos voltar lá no passado para a gente entender um pouco sobre a mentalidade de vocês. Porque todo empreendedor teve a sua mentalidade construída no tempo, né? Para poder tomar a decisão de montar um negócio. O que fez isso acontecer? Para a gente entender, eu gostaria assim que o Everton começasse contando um pouco sobre a sua infância. Você era um cara espoleta? Era um cara mais tímido, quietinho? Na escola você tinha muitos amigos? Era um cara mais que ficava mais sozinho? Quem era o Everton, tipo, com uns 10, 11 anos? Pô, é até interessante comentar sobre isso, que faz a gente lembrar uma retrospectiva antiga nossa. E eu com 10 anos, cara, sempre fui uma pessoa assim que eu tive amizades, né? Sempre fui uma pessoa que eu tive bastante contato com as pessoas. Tive sonhos. Você queria ser o quê quando crescesse? Cara, a primeira coisa na época, eu queria ser jogador de futebol, velho. Queria ser um jogador de futebol. A minha história é até bacana, cara, porque eu era uma pessoa meio. Eu não tinha crescido assim totalmente pela idade que eu tinha. Não tinha dado aquele que fala estirão, né? E eu era um pouquinho gordinho. E aí todo mundo começou a se preocupar, né? Falou: caramba, o Everton tá meio acima do peso, velho, pela idade dele. Ah, vamos levar ele na médica e para dar um incentivo para ele praticar algum esporte. E ela falou assim: olha, ele precisa urgentemente fazer um esporte aí. E aí eu falei: caramba, eu não sei nadar. Eu sou péssimo com outros esportes a não ser o futebol. Eu vou pro futebol. E aí, cara, foi aí que despertou interesse em mim. Quantos anos você tinha nessa época? Quando Eu você tinha começou? 10 anos, cara. 10? 10 anos mesmo.
Uhum. que eu já estava no extremo, eu já estava sobrepeso e eu tinha que fazer alguma coisa. E começou com 10 anos ali esse esse desejo de querer emagrecer. Não é de ser um jogador, era de um desejo de querer emagrecer. E Uhum. foi. Só que eu comecei a ver, cara, que eu tinha aquela qualidade no futebol. Uhum. Eu tinha uma coisinha diferente ali que eles. E aí, graças a Deus eu consegui meu objetivo de emagrecer. E aí, como eu emagreci, despertou também o interesse nas pessoas que me viam de investir naquele pequeno jovem ali, aquele pequeno Everton ali, aquele molequinho novo ali, que espoleta no futebol. E foi aí que eu, assim, esse é a minha lembrança, que eu tenho mais lembrança na minha infância, cara. Que o meu projeto naquela época era de ser um jogador de futebol. Mas e aí, o que aconteceu? Você começou a jogar? Cara, comecei a jogar futebol. Aos meus 13 anos, eu fui fazer uma avaliação em Minas, lá era um grupo de empresários que tinha ali aquele centro de treinamento, é o Brasilis, que era comandado pelo Oscar, o zagueiro do São Paulo de 93, um grande nome aí, e estava ingressando nesse ramo de, de formação de atletas, né? E aí eu me destaquei lá, fui para lá, passei na avaliação, e a partir dali foi um start para minha vida, cara. E ali o sonho começou a aflorar Uhum. mais no meu coração. As pessoas começaram a dar mais credibilidade em mim, né? Começou a dar mais credibilidade. E dali, cara, eu tive várias passagens em clubes de base. Passei pelo Brasilis, passei pela base do Corinthians, a base do Mirassol, passei na base do Internacional de Porto Alegre. E, cara, eu tive uma experiência vasta nessa área, cara. E uma das coisas que eu queria contar pra você, que nesse período aí, que eu já tô estendendo, era uma Uhum. pergunta de até 10 anos, eu já Não, fui pra. tranquilo. Já tô nos meus 17 aí. Não, pode continuar, não E tem aí, problema. nesse meio ali, cara, o que que aconteceu? Eu. Quando eu tava no Brasilis, eu vou contar essa história pra vocês, que eu acho que muitos clientes meus já ouviu falar, mas pra pessoa entender que não foi um ato que eu caí de paraquedas na área da barbearia. Com 12, 13 anos, eu ganhei uma maquininha de um barbeiro que era amigo do meu pai, da cidade onde onde eu sou natural, que é Parapuã. Ele falou assim: Ô Jurandir, meu nome do meu pai, falou assim: leva essa maquininha pra você fazer alguma coisa lá. E eu peguei essa maquininha pra mim, cara. Porque o atleta, ele tem aquele incômodo nas pernas, assim, por causa do meião, da caneleira, ele tem o hábito de raspar a perna, né? Ele tem o hábito de fazer raspar a perna. Eu usava essa maquininha, mas, de vez eu usar a maquininha para raspar a perna, não. Ela acabou sendo um instrumento para mim executar nos meus colegas de futebol, velho. Porque a maquininha tava parada, ela falou assim: "Ô, Everton, naquela época, os jogadores de futebol não tinham muitas condições de. Era difícil, cara, naquela época. Isso eu tô falando isso aí em Uhum. 2006, 2007. Então eu pegava essa maquininha e fazia os cortes. Só que eu levava jeito, cara. Eu levava jeito e o negócio começou a intensificar mais. De um passou a ser 5, de 5 passou a ser 10, de 10 passou a ser 15, porque o alojamento continha mais de 50 atletas. E o Everton foi desenvolvendo ali, cara, a habilidade de cortar cabelo. Às vezes eu não recebia nada, era mais por hobby, mas alguns abençoavam. Com 5, com R$ 2. Uhum. Mas aquilo ali ficou intensificando. E ali eu fui. O meu período da juventude ali, sempre que eu tinha oportunidade, sempre que eu tinha habilidade, eu executava essa função, cara. E foi uma das coisas que me fortaleceu na época que eu mais precisei, que foi no início de 2016, onde eu falei: opa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa para me mudar a situação que eu estou vivendo. Então, eu estou contando rapidamente, eu vou deixar um pouquinho de tempo para minha esposa. Isso. Deixa até nesse ponto aí. É É 2016, aí? 2016, É. é. Agora Agora vai vamos pra. chegar até 2016, de 10 anos de idade até Nossa. 2016. Eu
não tenho minha mãe, né? Então eu fui criada pelos meus avós. E com 10 anos de idade, eu sempre fui uma pessoa mais quieta, mais calada, né? E tem aquela coisa da voz ser rígida, né? Então, criado pelos avós é mais complicado. E eu passei por processos e processos de percas aí na minha vida que acabaram me desestabilizando por um tempo emocionalmente. Mas eu sempre fui, me reerguendo, né? Em meio às dificuldades, eu sempre me reergui, sempre tive aquela vontade de vencer na vida. Não, eu não vou permanecer caída. E eu cursei faculdade de administração. Foi a primeira faculdade que eu fiz porque eu precisava, eu queria. Porque na minha família ninguém basicamente teve, antes de mim, uma formação, né? Uma graduação. E eu sempre tive essa vontade no meu coração. E como eu queria sair da área da produção, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E eu fui cursar administração. Cursei administração, ingressei na área administrativa, mas aí recebi uma porrada aí da vida, perdi meu pai também, além de outras pessoas, meus tios, pessoas muito próximas a mim, e eu acabei não conseguindo permanecer na área administrativa. Eu desenvolvi síndrome do pânico, então foi toda uma situação que eu tive que me redescobrir e foi num momento de crise, assim, num momento de dificuldade que eu percebi que eu amava a área da beleza, que era coisa simples, né? Maquiava amigas, já fazia sobrancelha mesmo sem curso. Aí eu falei, epa, peraí, eu acho que de repente é isso pra minha vida. E aí fui, embarquei de cara nessa. Falei, não, é o que eu quero pra mim. Eu amo a área da beleza e foi o que me ajudou. Num momento assim de mais dificuldade, de mais crise, foi o que foi o meu E, resgate, assim. e onde o Everton entra nessa história? Vocês se conheceram, você tinha quantos Eu anos? tinha 17 anos, foi no terceiro ano. Quase que não dá tempo, né? Foi em setembro já. Foi no final assim que a gente se viu, a gente se conheceu na escola, desenvolvemos uma boa amizade. Começamos na amizade, a Uhum. gente era muito amigos. Foi. E daí ele sabia de toda a minha história, Uhum. né? E daí, a partir de então, a gente juntou uma coisa na outra. Como eu já estava entrando para a área da beleza, fazendo sobrancelhas, eu falei, por que não, né? Aí ele me deu a ideia, falou: vamos fazer um curso, vamos se especializar nisso, se é o que você quer mesmo, é o que eu quero para mim, e vamos embora. A gente começou o nosso curso no Alisson, foi em que ano? 2015, mano. Foi em 2015 que a gente começou mesmo o nosso 2015. curso. E a princípio ele viria para a área feminina também. É. Uhum. Que eu fiz tudo, eu sei fazer todo o setor feminino também, eu sei. Escova, cabelo, Escova o faz cabelo feminino, tudo, sei tudo. fazer a parte de colorometria, mechas, né, amor? Para vocês, cliente, ó, quando a agenda apertar, tá aqui a dica, ó. Senhor Everton faz uma ótima escova. Fica a Ele só dica. foge. Aí vocês começaram. E Começando. esse começo, para poder alugar um salão, vocês começaram na casa de vocês. Foi o seguinte, é, o início, cara, é, a gente teve que ser muito resiliente. E até, eu quero até deixar para vocês que estão nos vendo, o início precisou de muita resiliência nossa, porque o início foi muito difícil, cara. Passamos por processo, principalmente da rejeição, porque todo início a pessoa não tem aquela confiabilidade extrema em você, ela fica com aquele pé atrás e você tem que passar confiança para o cliente. Então a gente teve esse princípio de rejeição. A gente tinha os nossos amigos que fortaleciam a gente, né? Mas a gente pode que passar por esse processo. Teve dias que a gente abriu a nossa agenda num sábado e nós não tivemos um cliente. E eu e minha esposa, o, após o final do trabalho, a gente fez uma oração, porque a gente acredita muito, a gente é religioso, e a gente agradeceu a Deus, falou, Senhor, hoje não veio nada, não veio nenhum cliente,
mas eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que amanhã Deus proverá. Deus proverá. E assim, foram dias, né, amor? Foram De muita dias muito dificuldade. difíceis. Pessoas ficavam com dó da gente e falou assim, Everton, você é uma pessoa que tem currículo. Jéssica, você é uma pessoa que tem currículo. Vocês têm mercado de trabalho para vocês. Pegava nosso currículo, nosso, e levava sem a gente saber, com dó do nosso início, cara. Isso aí Foi. é uma história de superação. Só para comentar, o que é você ser resiliente? Todas as pessoas que estão iniciando um projeto, que quer empreender, eu falo, se você vencer o início, cara, você tá preparado pro meio e pro final que tá te esperando. Porque assim, ó, não é fácil. Só vence aqueles que prevalecem. E foi isso aí. É, teve dias da gente se questionar se era isso mesmo por conta das dificuldades, né? Mas aí é aquilo. Você tem a escolha. Ou você para e guarda os seus sonhos na gaveta, ou você é resiliente e decide que é aquilo que você quer para você, independente do financeiro, e ergue a cabeça e encara, né, as dificuldades. Eu tive projeto para ir embora para os Estados Unidos, que eu falei, meu Deus do céu. 2016 já teve, né? Daí falou 2016. assim, não, vamos lá, vocês vão para os Estados Unidos. Foi tudo propósito de Deus, não, a gente não teve o visto aprovado naquela situação. E eu falei assim, Jéssica, vamos encarar. Vamos mergulhar nisso aí. E a gente vai conseguir, a gente vai vencer. E nisso a gente estava na sala da nossa casa, onde a gente alugou uma casa. A minha esposa morava lá com os avós. E a gente disponibilizou essa sala com o financeiro que a gente tínhamos. A gente conseguiu fazer uma decoração, deixar um ambiente bem aconchegante. E a gente, cara, começou o trabalho. Trabalho assim que a gente trabalhava de dia, colocava um bonezinho e ia panfletar à noite. Depois das 11 da noite, Você pra lembra dessa ninguém história, ver que velho? era a gente. Conta essa história aí, Jéssica. Conta A essa história aí. gente panfletava o bairro. Então, eu acho que nem as clientes sabem, né? Vai Que saber todos agora. os ticketzinhos que a gente dava de brinde era a gente mesmo que fazia. A gente colocava assim: Olha, você foi sorteado com um corte de cabelo, você foi sorteado para conhecer o nosso estúdio com uma sobrancelha. Nossa, a gente fez muitos Muito isso trabalhos de aí. e graça, muito. funcionou? Funcionou. Funcionou. Aí ali Funcionou. no bairro todo, para não ficar aquela coisa, né? Nossa, o próprio profissional tá entregando panfleto. A gente ia depois das 11 da noite, É. panfletava Colocava uma peruca, um tudo. Colocava um bonezinho. bonezinho assim, ó. E É aí, bacana essa história, no cara. dia seguinte, sempre tinha alguém: olha, eu encontrei o seu panfletinho, né? É verdade, eu ganhei uma sobrancelha? Ganhou. A gente Ganhou. já cativava a cliente E ali. não aparecia um monte de gente que vocês tinham que Aparecia. fazer, tipo, porque ganhou, por A exemplo. gente tinha isso aí chamava, a Uhum. gente tinha algumas estratégias. Olha só para você ver como que Deus é bom, né? É, A gente tinha algumas estratégias, até mesmo eu selecionava, cara, eu falo assim, ó, pro pessoal aí, um barbeiro que é tímido, que tá começando agora, não tenha timidez, porque assim, ó, cara, eu vou usar um termo aqui que as pessoas usam, eu fisgava laço. era. Tinha um garotinho que passava na rua lá, eu sabia que ele ia tal hora pra escola, eu ia lá, pegava ele e falava assim, "Ô, deixa eu fazer um corte em você." Aí eu caprichava. Aí ele ia pra escola. No outro dia ele vinha com dois. Eu cortei cabelo, eu gostei do cabelo que você cortou ali, cara. Então foi assim. São estratégias que a gente vai desenvolvendo, porque, que nem eu falei pra você, quando a pessoa, ela tá, é, quando ela tem o hiperfoco dela é vencer, atingir as metas e os objetivos dela, então eu creio que a mente está tão fértil que vai surgindo ideias, vai surgindo mecanismo que pode gerar pessoas que podem te ajudar nesse crescimento aí. Então, assim, o nosso início foi assim, né, amor? Foi, foi. E nós não tínhamos chat GPT, hein? Não, era tudo criado pela nossa Nós, cabeça mesmo. nossa cabeça aqui, ó. E deu certo, cara. Estamos aí. Então vocês começaram nessa sala que vocês Nessa sala. Foi. organizaram ali.
E clientes vocês foram conquistando dessa forma, então, Dessa com forma. panfletagem, laçando na rua, É, os parentes começaram a os cortar parentes. cabelo com vocês, Aham. conhecido, amigo. Cara, o churrasco nosso, de Aham. vez era pra nós curtir, era pra nós cortar cabelo. Era. Porque aonde a gente ia, a gente levava o nosso kit. E, Aí e a Jéssica corta também? Eu corto feminino. Feminino. ela atua Eu na área do sou feminino. especializada em tudo que é relação a cabelo, maquiagem, tudo feminino. Bacana. Masculino não, masculino só as sobrancelhas mesmo. Legal. E progressivo. E progressiva, química, Botox. tratamento para homem. E em relação, assim, à administração? Porque quando você começa o negócio, você começa a cortar cabelo, o pessoal paga, né, o valor, aí esse dinheirinho que entra, você já tem que pensar, pô, preciso trocar maquininha, preciso investir numa cadeira nova, mas ao mesmo tempo preciso ter um capital de giro, tenho que sobreviver. Como que foi esse começo para formar capital de giro, administrar? E hoje, quem que é a pessoa do dinheiro? Quem que cuida da administração? Quem que cuida mais de cada coisa lá, só pra gente Sou entender? eu. Ah, já sabia, não sei por que eu É, perguntei, né? Sou eu. Eu cuido de toda a parte administrativa, tudo mesmo. E marketing também. É tudo comigo. Marketing financeiro. Então É, hoje você tem sistema ou você usa planilha Excel? planilha. Sou Planilha eu que Excel. crio também as Olha, planilhas. Valores é comigo também. Toda essa parte que envolve o financeiro, a administração é comigo. entendi. Contratação, os funcionários que estão ali, os nossos colaboradores também. aí, então, assim, ela é o financeiro. Então, o cash fica com ela. Mas, assim, a questão de logística, eu sempre procurei manter essa questão organizada. Porque quando a gente deixa as coisas desorganizadas, a gente acaba se perdendo. As coisas não fluem. Então, assim, eu sempre falo, como ela é o financeiro, eu falo assim, a gente a gente organizou bem até em planilha, né, amor? Sim, sim. Custo fixo, porcentagem que a gente deixa para nossa empresa, quase não sobra nada para nós, né, amor? É, Eu falo até para os meus colaboradores tem que meses. vocês pensam que vocês acham que a gente está ostentando, que, não, 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 não. A gente procura sempre deixar tudo alinhado, para a gente não ter contratempo. Questões de maquinário, a gente sempre tem uma reserva. Hoje, graças a Deus, a nossa empresa é uma empresa que a gente tem uma reserva. Se caso acontecer algum contratempo, né, amor? Sim, Graças, sim. com o tempo a gente aprendeu sobre Hoje, isso. Hoje a gente tá preparado para esse contratempo. Vamos é, retroceder um pouquinho e trazer para a pandemia, 2021. Nossa. A pandemia, ela nos ensinou muita coisa, porque hoje a gente está mais preparado. Porque eu creio que a pandemia não só ensinou os empreendedores, como toda a humanidade, cara, a pandemia. 2021 a gente passou por um colapso muito grande, é, onde pessoas teve que reestruturar tanto financeiramente como Sim. emocionalmente. Então, assim, eu aprendi muito na pandemia e, cara, e a gente não estava preparado, né? Tive que fechar as Teve que portas. fechar as portas. A gente não tava, a gente teve que, cara, a gente teve que criar cenário, né, amor, de Foi. trabalhar em casa, pegar, tampar as paredes, os vidros, as janelas, para poder trabalhar. Olha só, a gente tava Todo mundo impedido. de máscara cortando Todo o mundo de cabelo. É. máscara. Então, assim, através disso, cara, a nossa empresa se estabilizou, né? Graças Sim, à minha sim. esposa, né? Graças a ela, graças a mim e graças aos meus colaboradores. Sim. Por quê? Eu falo isso que eu sempre friso que os colaboradores da minha empresa, eles são uma peça importante para o quebra-cabeça nosso. Por quê? Porque através, assim, as nossas mentes pensantes, ela só é, ela só é validada quando toda a equipe está com a mesma visão que que a nossa. Então eu falo assim, eu até agradeço os meus colaboradores por todo o trabalho executado, por toda a disponibilidade que tem com a gente, porque eles são peças fundamentais, né, mano? São. São. E ali a gente não somos só uma equipe, né? Somos família. Somos família. Isso. A gente
costuma abraçar ali mesmo e quem trabalha conosco sabe, até os clientes percebem. As oportunidades que a gente dá ali no nosso local de trabalho são as oportunidades que eu procurei na vida e eu recebi não. Por quê? Por falta de confiança, por falta de experiência. Ali na nossa empresa, todos que estão ali, todos que entraram ali, a gente procura não com experiência, né, amor? Porque a gente gosta de ensinar, a gente gosta de lapidar, a gente gosta de apresentar a maneira que a gente expressa pro colaborador. Tanto é que a gente tem um colaborador na empresa que as pessoas falam assim que ele parece muito comigo. Porque ele entrou muito jovem ali, ele parece muito comigo, por quê? Porque ele fala que é o mini Everton. Porque ele começou tão novo ali, que as coisas que eu faço, ele repete assim, ele replica, né? Por quê? A convivência gera isso. Uhum. Porque quando a pessoa vem com vício, não que seja errado, é um meu método, meu e da minha esposa de trabalho. Porque a gente gosta de passar essa maneira, que a gente gosta de... A maneira, né, amor? Gerar oportunidades. Gerar oportunidade ali pra pessoa, assim, que ela aprende e acaba ficando igual a gente. Poxa, que legal, que bacana. Então o pessoal trabalha feliz lá. Trabalha Sim, a feliz. gente sorri o tempo todo. Vocês têm meta do mês, vocês têm controle, tipo assim, quantos cortes eu tenho que fazer no mês? Ou Não quantos... trabalhamos com meta. Não trabalha com meta. Não. Porque a gente gosta de deixar o colaborador sem trabalhar sob Mas à pressão. vontade, Mas à né? vontade. Com amor Entendi. pela profissão, fazendo aquilo não como produção. Não, a gente preza o atendimento mais humanizado. Porque a gente tem um jargão lá. A gente tem um jargão na barbearia que fala assim: tradição e qualidade é a nossa marca. Tradição e qualidade é a nossa marca. É. Poxa, Eu que acho legal. que quando a gente trabalha com metas, a gente fica muito pressionado a, eu preciso atender tantos clientes, eu preciso fazer. Não, ninguém precisa nada. Você precisa fazer o que você ama É. e isso vai te trazer os seus clientes. É o que a gente preza ali. E hoje os clientes, para agendar, eles entram em contato por WhatsApp ou tem horário disponível? Se o cara chega lá, ele já é atendido? Como que funciona? Aplicativo e o Aplicativo e WhatsApp. WhatsApp. É. A gente, ali no setor da barbearia, a gente somos em três barbeiros, né? A gente tem um acesso por aplicativo, que a gente disponibiliza lá na nossa página no Instagram. Mas tem pessoas que não têm esse tempo hábil ou não tem essa facilidade através da rede social. Então ela Uhum. procura a gente pelo WhatsApp, onde a gente tem as pessoas disponíveis ali para estar respondendo ela. Eu creio que como a gente tem um time e uma equipe todas preparadas, a pessoa, se ela não conseguir marcar, se ela chegar lá, ela pode ter certeza, cara, isso eu garanto para você, que a gente vai fazer um esforço, desde que não atrapalhe a demanda do aplicativo, do WhatsApp, mas pode ter certeza que a gente vai conseguir um tempinho Fazer um para encaixe ali. fazer o famoso encaixe. Que bacana. Peraí, segura um pouquinho. Ó, o papo tá bem legal, mas eu preciso te mostrar um negócio. Se você tá assistindo esse episódio, você deve estar pensando, cara, que qualidade é essa? Deixa eu te contar uma coisa. Você tá dentro do Spaces Studios. Aqui não é só um estúdio, é um ambiente pensado para quem quer crescer de verdade na internet. Olha isso. Enquanto você vê essas imagens, repara no nível do áudio. Cada voz é captada individualmente. Perceba que é limpa, é profissional. E a imagem? É um 4K de verdade. Multicâmeras, cortes dinâmicos, padrão de quem quer se posicionar com autoridade. E a iluminação? Não é só luz. É cenário, é atmosfera, é percepção de valor. Agora, olha isso aqui. A gente tem mais de 22 opções de cenários para você gravar.
E é isso mesmo, 22 opções. Você pode gravar um podcast, no outro dia fazer um conteúdo mais sério, depois algo descontraído. E tudo isso sem sair do mesmo lugar. Aqui você não precisa se preocupar com técnico, com equipamento e com nada. Você chega, grava e sai com o conteúdo pronto para posicionar a sua marca. E mais, a gente ainda entrega cortes prontos para você postar nas suas redes. Ou seja, conteúdo que vira autoridade e autoridade que vira negócio. Então, se você quer sair do amador e começar a ser visto como profissional, faz o seguinte, aponta o celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou acesse spaces.studios.com.br. A gente fica localizado aqui em Americana, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Vem conhecer, porque conteúdo hoje não é mais opção, é posicionamento. E posicionamento aqui é outro nível. Agora sim, bora voltar para o nosso episódio do Gestão Sem Gravata. E aí, pessoal, tá gostando desse papo? Então já deixa seu like aqui, compartilha com quem precisa ouvir essa história, porque agora chegou aquele momento que eu sei que você estava esperando, hein? O nosso quadro na lata. Agora eu vou fazer aquelas 10 perguntinhas para eles e quero ver, só vale sim ou não. Lembra, né? Vocês não podem falar outra coisa. Estão preparados? Sim. Já Vamos tá lá. preparado, ó. Então, a primeira pergunta aqui, ó. Já manteve alguém na equipe por mais tempo do que deveria? Sim. Sim. Já se sentiram menos preparados do que as pessoas pensavam de vocês? Sim. Sim. Já misturaram problema pessoal com negócio? Sim. Sim. Tá alinhado aqui, ó. Tá um esperando o outro. Já trabalharam muito e não viram resultado? Sim. Até hoje é assim, né? Ai, ai. Já prometeu algo pro cliente sem ter certeza se ia conseguir cumprir? Sim. Sim. Eu prometo, vai ficar top. Vamos lá. Já tiveram medo do futuro? Sim. Não. Já passaram aquele aperto financeiro no negócio? Sim. Sim. Já discutiram por causa da empresa? Sim. Toda semana. Já sentiram que estavam travados no negócio? Tipo assim, tá Sim. assim, não muda. Sim. E hoje? Fariam tudo de novo? Sim. Com certeza. Sim. Então, vamos lá. Respondida as perguntas. Então são essas perguntas que eu fiz. Agora dessas aí, vamos eleger 2 ou 3 Tá. pra gente comentar um pouco. Se hoje eu faria tudo de novo, com certeza. Acho que faria até mais, me arriscaria mais, teria menos medo do futuro. É Legal. isso. Já tiveram medo do futuro? Sabe por quê, cara? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu lembro de uma passagem bíblica, que eu sou uma pessoa cristã, que quando Pedro, Jesus, ele estava no meio do mar, ele falou assim, Pedro, vem até mim. E Pedro, ele começou a caminhar até Jesus. Mas em um determinado momento ele se sentiu medo. Moral da história, era Jesus que estava chamando ele. Então, eu quero passar para, assim, quando foi feita essa pergunta para mim, que eu tenho tanto assim a confiança que eu creio que Jesus que me abriu, foi Deus que abriu essa porta para mim, que ele garante, cara. Ele garante que não vai faltar nada para mim, para minha família, para minha casa. As adversidades vai vir, ele foi claro. As aflições, mas o futuro eu tenho certeza que tem até um provérbios, um salmos, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e do resto ele fará. Então eu tenho essa confiança. Entendi. Vamos pegar mais uma. Se a gente já misturou problema pessoal com negócio, sim, no começo. Hoje não mais. Hoje, a partir do momento que a gente entra ali, eu falo até pro meu marido,
Nós não somos marido e mulher ali dentro. Somos profissionais sócios da área da beleza. A gente deixa nossos problemas para fora e hoje a gente consegue ter essa divisão do pessoal para o profissional. Uhum. Então, ali dentro, somos extremamente profissionais. Independente do que aconteça, somos não marido e mulher ali dentro. Uhum. Somos sócios e profissionais da beleza. Bacana. É. E serem sócios, assim, marido e esposa, é mais fácil no negócio ou é mais difícil no negócio? Para quem quer montar um negócio, a pessoa está em dúvida. Ah, monto eu e minha esposa. Vale a pena, na opinião de vocês? E qual é o segredo para que tenha essa harmonia? É divisão de tarefas? É um respeitar o espaço do outro? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Ter maturidade, né? Uhum. A gente tem que ter maturidade, saber ceder, né? Um bom diálogo. Ter o diálogo é o fundamental. Eu falo que hoje tem situações que a gente não erra mais como no começo, mas a gente também respeita um espaço do outro. A gente hoje consegue ter essa visão ampla, né, do que é pessoal e do que é profissional. Mas no começo não é fácil, não. No começo tem coisas assim que dá aquele contratempo, Uhum. aquele atritozinho, né? Cada um quer do seu jeito, até alinhar Sim, tudo, até né? alinhar foram anos e anos. É. Hoje a gente está trabalhando junto aí há 10 anos. Então, os primeiros anos ali foram desafiador. E quando fecha o salão? Tipo, ah, vamos embora pra casa, vamos jantar, fim de semana, quando domingo vocês não trabalham, né? Domingo tá de boa. O assunto que rola nas mesas é sobre o negócio? Não, Ou Não. vocês, nunca. tipo, não, deixa o negócio lá, vamos Aham. viver a nossa vida. Como Por, que vocês organizam isso? por esse tempo, né, que a gente tem, a gente consegue dividir bem esse fator aí, né, Jéssica? Hoje sim. Hoje sim. A gente deixa todo o assunto profissional, foi o acordo que entramos ali Uhum. dentro de casa. O que é profissional vai ficar no profissional. Para não ter aquele atrito, né? Já tivemos muito, né? Aquela coisa. A minha Mas esposa, ela fala assim, eu sempre lembro isso aí, ela fala assim, Everton, a casa nossa, porque ó, olha só pra você ver que interessante, a gente teve, a maioria do tempo, a gente trabalhou na, e morou na mesma residência. 6 anos. 6 anos a gente passou por esse processo, que a gente trabalhava e dormia no mesmo local, né, Jéssica? Era. Então, assim, depois disso, aí, hoje a gente tem a nossa casa para lazer, para descanso, para conversar, para A gente alinhar. até mora longe, A para gente não ter mora esse longe problema. para não Ah, ter é? A gente esse mora problema. longe. Não é um problema, né? Mas, assim, é Para algo saber dividir para bem, saber né? dividir. E Entendi. a nossa casa a gente fez como um refúgio mesmo. Isso. É todo estilo chácara, toda aquela coisa natureza, Hum. pra gente se afastar e viver ali nossa Bacana. família. Então, vale a pena. Se Vale. tiver essa confiança, então você aconselharia quem está assistindo e quer montar um negócio com a esposa ou com o marido, desde que saiba respeitar um espaço do outro, tenha Sim. regras. Acho que tudo tem que ter regras, né? Que Sim, nem vocês colocaram regra. Falou assim, ah, depois do horário não vamos falar de trabalho. Respeita o meu espaço, eu respeito o seu. Ah, eu vou ceder dessa vez, da outra você cede. Então, Aham. aí funciona bem. Aí sim. Tá bom. Então agora vamos entrar aqui num quadro de reflexão, né? A pergunta que eu tenho aqui, que eu faço para todo convidado e quem está assistindo sabe, é a seguinte: se a empresa de vocês fosse um filme, fosse uma série, o título de um filme, ou um personagem, pode ser um desenho animado, um super-herói, tanto faz, qual seria e por quê? ó, eu vou colocar a minha equipe, Os Incríveis. Ó, tem um incrível sentado aqui, Os gente. incríveis. Os Incríveis. Os Sabe por quê? incríveis, por quê? Porque cada um tem uma habilidade, Olha, mas só funciona quando tá todo mundo junto. E somos uma família, né? Somos que uma família. legal, cara.
Todo mundo tem uma Bacana. habilidade ali, mas o negócio flui quando a equipe tá tudo junto, né, Aham, Everton? é. Os E incríveis. acontece de chegar um cliente lá, por exemplo, já que cada um tem uma habilidade, o cara quer um determinado procedimento ou um determinado corte, fala, não, isso daí tem que ser o fulano ou a fulana. A Sim. especialidade é Já, mais dele. vixe, tem um, ó, eu tenho um colaborador lá, um parceiro da barbearia, ele gosta muito de fazer corte na tesoura, cara. Ele é um cara que especializou em corte na tesoura, old money, esses old school, o cara Uhum. é especialista na tesoura. Eu já tenho outro colaborador lá que gosta de fazer os freestyle. Ele gosta de fazer os freestyle, então assim, quando uma pessoa quer fazer algo mais despojado, eu já vou, ó, você vai pra esse. Não, eu quero, vai pra aquele. Então assim, a equipe é assim, cara, é um em contato com o Sim. outro, um se ajudando e vamos pra cima. Então, os incríveis. Os Os incríveis. incríveis. Nossa, que show de bola. O que você resumiria no que está por trás e ninguém vê, que não é fácil? A resiliência que a gente teve. Os desafios que a gente enfrentou, ninguém nem imagina algumas coisas. E é o que a gente fez para permanecer no mercado, para estar ali, para ser conhecido, né? O que a gente abriu mão, Uhum. ninguém vê. Uhum. Tempo é uma das coisas. As noites sem dormir, É. Trabalhar até preocupado. meia-noite, se A panfletagem necessário. A noturna, A panfletagem panfletagem. noturna. ninguém sabe, né? O Não. Hoje início chega ninguém. lá, tudo bonitão, né? É. E valeu a pena até agora? Cada minuto. A minha esposa, ela tá aqui de prova. Ela fala assim que, cara, por mais que esteja a nossa folga, a minha esposa fala pra mim, Everton, fique um pouquinho em casa, porque eu quero ir pra barbearia, eu quero ir pro estúdio. Porque, assim, eu tô ali hoje, assim, o que a gente construiu, né, amor? O que a gente construiu é algo, assim, que eu não consigo tirar da minha vida, cara. Quando eu fico longe dali, é algo que tá faltando pra mim. Então, assim, valeu a pena cada minuto, cada segundo, faria de novo. Eu fiquei, quando eu saí, me desliguei da empresa, eu fiquei triste, chorei, fiquei angustiado por aquela situação. Ai, era meu sonho estar numa rua de uma multinacional. E os clientes ouvem essa história a mim e falam assim, Everton, você trocaria o seu hoje por aquele momento lá no passado? Você trocaria? Eu falei, irmão, se eu olhar o percurso que eu percorri e aonde eu cheguei, falei assim, olha só para você ver por que que eu não tenho medo do futuro. Porque eu tenho certeza que sempre tem algo bom preparado para nós. Isso mostra, Everton, que vocês viraram o jogo. Vocês não estão mais jogando o jogo do dinheiro, que é É, o Sim, começo é. de um monte de empreendedor. Ah, preciso ganhar, eu preciso ter isso, aquilo. Hoje vocês já estão jogando um outro nível de jogo. Tanto é que vocês não têm nem meta. Quem está no jogo Não. do dinheiro, tem metas. põe meta. Vamos lá, precisamos alcançar. Vocês estão naquele jogo já assim, de se divertir no trabalho, Aham. de gostar do que faz. Você não consegue se ver fazendo outra coisa, sente falta de estar naquele ambiente, estar com Sim, aquelas pessoas. Criou um ecossistema, né? Com sim. clientes, com os profissionais que trabalham lá. Isso é bem legal. É assim, vários empreendedores alcançam esse nível, vamos falar, esse estágio. Muitos estão há anos no jogo do dinheiro, né? Tipo assim, precisamos vender, não consegue curtir aquilo. A pessoa acorda na segunda-feira e fala, puxa, tem que ir lá na minha empresa trabalhar. Quando tá nesse jogo é ruim, é mais até difícil de você crescer, porque quando você cresce, quando você tá já nesse jogo que não é o do dinheiro, a cabeça sua fica mais livre para você pensar em novos projetos. A Uhum. mente fica livre para pensar assim: o que que eu posso melhorar? Olhando lá para a qualidade do trabalho, para o atendimento, até mesmo para o visual do salão, ou uma nova técnica, buscar um curso novo, trazer mais algum produto que agregue, melhorar o que é feito. Tem muita coisa. E a mente limpa, jogando esse jogo que você está jogando, você consegue buscar. E aproveitando, né, essa parte que eu tô falando, né, do jogo, de buscar conhecimento, vamos pegar agora essa parte e falar um pouco de futuro. Eu quero entender o seguinte: vocês estão cursando algum curso, buscando alguma coisa nova, pensa em futuramente ampliar o negócio de vocês, ou talvez construir uma franquia, ou talvez abrir filiais? O que que tem na mente de vocês? Obviamente, né, que vocês possam compartilhar. Nesse trajeto todo aí, né?
Eu me formei também em biomedicina, eu sou biomédica e eu estou cursando estética. Então, eu sempre busquei crescer. Eu nunca me conformei em ser apenas uma cabeleireira. Uhum. Não, eu sempre busquei o crescimento profissional acima de qualquer coisa. E o meu maior foco ali é sempre crescer e evoluir. Então, a gente tem sim uma meta de Uhum. crescimento. Estamos em eu costumo falar para o meu marido, estamos em um patamar bom, mas Uhum. ainda não é nem o começo do que eu pretendo para nós. Olha, É, ousadia, isso é bom. sim, sim. Sou tricologista também, já habilitada, estou fazendo alguns procedimentos e essa necessidade do cliente ver que você é habilitada, ver que você sabe o que está fazendo, é o que me motiva a querer buscar conhecimento cada vez mais. Show. Isso gera É. confiança, né? A Isso. pessoa tem um profissional que ela sabe que não vai errar, que tá treinado, né? Habilitado para aquilo. Sim, Legal. E vocês pensam em ampliar de alguma forma ou montar um segundo estúdio? sim, pensa. Eu particularmente, cara, eu falo sempre, a gente tá sempre, eu e minha esposa, é a gente manter a nossa equipe, né? Os colaboradores, é que nem eu falei no início para eles. Falei assim, nós somos uma família. O que Uhum, é, a gente puder fazer para ajudar o seu sonho também, que eu sei uhum, que os colaboradores têm os sonhos uhum. deles, e a gente puder facilitar o caminho, né? Então, assim, a gente quer crescer, mas quer que a equipe cresça junto com a Sim, gente. sim. Então, assim, eu tenho colaborador de 18, 17 anos ali na nossa empresa. Uhum. Então, assim, eu quero com que eles tenham esse intuito e falar assim, olha, de vocês bater cabeça sozinho, você quer eu conto um pouquinho minha história, mostrar os tombos, as pedras, né, que eu tropiquei e facilitar para você. Então, assim, o nosso intuito é que os nossos colaboradores tenham essa oportunidade com a gente, né? É, sim. Crescer né, amor? Sim, eu costumo falar assim, já tomei tanta porrada da vida que o que eu puder acrescentar na sua vida e facilitar a sua vida É isso. é o que eu não tive, entendeu? É isso aí. Oportunidades, então a gente procura gerar isso. Como ele disse, a maioria que entrou ali, que tá ali com a gente, não teve essa oportunidade, não tem essa oportunidade de repente de iniciar ali do zero. Toda a nossa equipe que a gente formou foram oportunidades que nós não tivemos na vida. Poxa, que legal, É, que bacana. E agora vamos falar sobre perrengue, porque todo mundo tem seus perrengues, né? A gente queria saber assim, que vocês comentassem pelo menos um ou dois perrengues que vocês passaram. Pode ser um perrengue financeiro em algum momento por falta de estratégia, tipo passamos apertado, tivemos que vender o carro, não sei se vocês passaram por isso, ou pode ser perrengue mesmo de atendimento, já aconteceu no começo por falta de experiência, fizemos um trabalho lá num cliente, o cliente ficou bravo e depois teve uma situação. Então a gente queria entender assim, o que que vocês já passaram de perrengue que pode ser comentado aqui. no começo, um dos perrengues assim, a gente passou bem apertado. No começo, para mim, iniciar o estúdio JH, eu tive que Uhum, desfazer do meu carro, que era a minha única coisa que eu tinha, para comprar secador, comprar tudo ali que precisava uhum. do estúdio. E ficamos de a pé, né? Fiquei de a pé. Para começar, para iniciar, foi um perrengue assim bem E complicado. esse começo aí que você fala era na sala ou já era no salão? Era na sala, Na sala. na Então, sala. começo do começo mesmo. Isso, eu vendi o meu carro, investi tudo ali Acreditando que ia ter acreditando retorno. que aquilo ia dar certo. Alguns parentes, algumas pessoas próximas até falavam, você pirou, você ficou louca, né? Guardar a sua formação de administração na gaveta, vender o que você conquistou e investir tudo ali. Aí o pessoal achava que era loucura, mas foi o que deu super certo. Nossa. Ah, eu vou lembrar um perrengue que eu tive, cara, que isso aí, esse perrengue eu não vou esquecer. Eu tenho certeza que foi um atendimento que eu tive lá no início, cara. Foi lá no, a Jéssica lembra disso aí, porque a gente tava na sala juntos, né? E chegou uma mãe lá com seus 3 filhos. E ela falou assim: Nossa, você corta o cabelo deles? Cortei. Só que
foi a mãe que levou, não foi o pai. Aí depois o pai chegou com os 3 filhos e falou assim que eu tinha feito o acabamento do corte mal feito. Aquilo ali, cara, foi o princípio que eu falo assim até para as pessoas que o início parece que quando a gente toma uma pancada dessa, chega a ser frustrante, né? Só que a pessoa estava alterada, né? Tava sob efeito de álcool. E eu fiquei triste, cara. Chateado. Fui lá, consertei. Aí eu falei assim, nossa. Aí depois ele falou ainda assim pra mim. Nossa, olha aí, tá vendo? Era assim pra fazer. Olha como ficou bom. Você é o melhor barbeiro. Depois dele ter me esculambado, desculpa a Ai, palavra. E depois ele falou isso aí. Então, mas eu fiquei com aquela cena, né? Dele. E eu falei, se caramba, será alterando. que é isso aí mesmo que eu quero pra mim? Será que vai vir mais pessoas É. reclamar? Aí minha esposa falou, não, amor, fica tranquilo. Você viu a situação. Então esse aí foi um perrengue. Esse aí foi o perrengue que E, marcou lá no início. e tem gente que chega lá com o celular, por exemplo, com a foto do Tom Cruise e fala assim, eu queria meu cabelo igual desse cara Todo aqui, eu queria meu dia! rosto assim. Meu irmão, Todo eu dia. vou aproveitar o ansejo que nós tá nessa sala agora e vou abrir uma reclamação com o chat GBT IA que tá fazendo as pessoas mudar a cor do cabelo. Não sei se você viu isso aí. Foi recentemente que abriu essa opção, né, Jéssica? É, gente. O que eu tô recebendo de mensagem que a pessoa mudou a É, cor do cabelo pela IA e não tem condições, cara. não. E assim, voltando para sua pergunta, eu recebo foto do David Beckham. A pessoa chega com a foto do David. Eu vou falar os atores: Uhum. David Beckham, Gustavo Lima, né, amor? Henrique, do Henrique e Juliano. Henrique, da dupla. É os que mais saem. Agora, se sai igual, eu já não garanto, né? Mas nós tenta fazer. Mas é isso aí, cara. A gente tem essa tarefa Esse árdua, desafio esse diário, né? desafio aí. O barbeiro ele tem que ter esses desafios. E daí tem, né? É. Gente, esse papo tá muito bom. Eu quero pedir mais uma vez para você compartilhar esse vídeo com o empreendedor que precisa ouvir esse papo. Aquela pessoa que está em dúvida se vai montar um negócio, não vai, tá com medo. Aqueles casais que empreendem em casal é interessante também. Ou quem está pensando em empreender com a esposa, com o marido. Então, a gente já está chegando aqui no nosso finalzinho e eu quero pedir aqui para os nossos convidados deixar uma mensagem final aí para vocês. Então, Jéssica, você pode deixar uma mensagem, a Jéssica primeiro, começando pelas damas, para quem nos assiste? Sim. É, o meu recado para vocês é: acreditem nos seus sonhos, ame, ame de paixão o que você faz, acorde todos os dias com o objetivo de vencer e acreditem em você. Acreditem. Show, muito bom. Uau. Everton? O que eu quero passar para vocês é uma mensagem. Vocês viram que não foi sorte, foi resiliência. Então, não desista. Acredite em você. Você vai ouvir muito não. Muitas pessoas vão te deixar para baixo. Mas você acredita em você. Porque assim como a gente superou todas as dificuldades, você que me assiste também pode superar. Uau, vocês viram, né, pessoal? Que mensagem que eles deixaram aí para vocês. E ó, toda quinta-feira a gente tá aqui às 19 horas com mais um episódio, sempre com empreendedores, com histórias reais. E eu queria agradecer vocês de coração por esse episódio. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade da gente estar contando um pouco da nossa história. E eu que agradeço, Marcelo, por essa oportunidade que você abriu aqui no seu canal aqui para a gente contar um pouquinho da nossa história de superação. Gente, esperem os recortes, porque vocês viram que o papo foi legal e a gente vai gerar vários recortes no Instagram. Inclusive, vou deixar aqui o Instagram do Estúdio JH e do Gestão Sem Gravata. Segue a gente lá para ver os recortes. E eu quero agradecer também a minha equipe maravilhosa. Agradecer o Alan, a Juliana, a Emily, que faz edição. Se não fossem eles, a gente não teria toda essa produção e essa qualidade de imagem aqui. E para fechar, eu queria deixar uma mensagem também.
Por quê? No final, empreender não é sobre ter tudo planejado, vocês viram aqui. É sobre ter coragem de começar. É sobre continuar quando não é fácil, quando não é claro e quando não é perfeito. Quem espera segurança não sai do lugar. Quem decide, constrói. Aqui não tem promessa, não tem ilusão, não tem história bonita montada. Tem vida real, escolha real e consequência real. Sem filtro, sem máscara, sem atalho e, claro, sem gravata.